Oi, hoje a gente vai falar da Assembleia Legislativa. Durante a Revolução Francesa, existia a Assembleia Nacional Constituinte, que era a Assembleia dos Estados Gerais, que era constituída por representantes de cada classe social para eles discutirem temas políticos. Quando essa Assembleia foi totalmente dissolvida, surgiu em 1º de outubro de 1791 a Assembleia Nacional Legislativa, e ela durou até 21 de setembro de 1792. Essa Assembleia, ela gerou diversas mudanças no governo da França, como, por exemplo, a mudança da monarquia. Agora não existia mais a monarquia absolutista, era a monarquia constitucional. Além disso, foi estabelecido igualdade jurídica, foi extinto os privilégios do clero e da nobreza, houve liberdade de produção e comércio, garantia de liberdade de crença, separação entre Estado e Igreja e a criação dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Com a criação dos 3 poderes, consequentemente, a população agora tinha uma ligação direta com a política, ou seja, por meio do voto eles podiam decidir os seus políticos. Mas somente cidadãos ativos podiam votar, ou seja, cidadãos que tinham uma determinada renda. E mulheres e pobres não votavam. Dentro da Assembleia Legislativa também existia o Comitê de Instrução Pública. Esse comitê, ele tinha como seu presidente Marie-Jeanne Antoine, mais conhecido como Condorcet. Ele era um nobre filósofo e matemático que estudava os processos eleitorais e suas características e estudava a Constituição Francesa. Quando ele se tornou presidente do comitê, ele viu uma oportunidade de elaborar projetos, como, por exemplo, o Plano de Instrução Nacional, para tornar a sociedade mais equalitária. Quando a Assembleia Nacional Legislativa ela foi criada, ela tinha o intuito de estabelecer a ordem, por meio de criação de leis, novas leis, despesas políticas, estabelecer impostos, romper os tratados e declarar guerra quando necessário, porque durante a Revolução houveram diversos motins e grupos antirrevolucionários. Com o novo governo foi constituído também novos políticos. E esses políticos eles eram nobres, clero, burgueses, intelectuais e trabalhadores liberais que estavam sob o domínio de Robespierre, que era um advogado e político francês. Ele foi muito importante para a Revolução Francesa, porque ele foi um grande revolucionário, porque ele gerou a revolução e, junto com a população, conseguiu derrubar a monarquia. A composição política da Assembleia era dividida em 3 grandes grupos. O primeiro deles e maior deles eram os girondinos, nos quais defendiam ideias conservadoras, protetoras da realeza e monarquistas. Eles participavam do Clube dos Feuillants e eles correspondiam a ideias do Marquês de Lafayette e Antoine Barnave, que eram 2 aristocratas nos quais mandavam na direita e que não participavam da Assembleia. A esquerda era formada pelos montanheses, nos quais defendiam ideias que eram antimonarquistas, liberais e expansionistas da economia. Eles participavam do Clube dos Jacobinos, em sua grande maioria, e do Clube dos Cordeliers, a menor parte, correspondendo e concordando com as ideologias de Brissot, que era quem mandava na esquerda, que provavelmente tinha as mesmas ideias dos Lumières. Planície ou pântano, e eles eram a favor da Revolução. Assembleia Legislativa. É possível ver a Primeira República Francesa, que foi proclamada
pelo povo francês em 21 de setembro de 1792, como resultado da Revolução Francesa e da abolição da monarquia. A segunda imagem, nós podemos ver a composição política da Assembleia Legislativa, que mostra as ideologias de cada um. Os girondinos tinham ideologias moderadas de liberdade, burguesia e estabilização política, atividades econômicas, entre outros. E eles faziam parte da direita. Os outros eram radicais, participavam da igualdade, queriam a igualdade, eram montanheses e jacobinos populares, com os nomes como eram chamados. A Assembleia Nacional embaixo e a planície, que era o centro, no meio dos dois. Castelo, que parece um castelo, mas não é. Aqui agora são alguns dos atos que ocorreram. Bom, dia 8 de novembro de 1791, teve os imigrantes que eles foram declarados culpados de conspiração e eles foram perseguidos e teve punição à morte. Só que só iria ter caso eles não retornassem à pátria até dia 1 de janeiro de 1792. Depois, dia 20 de abril de 1792, teve a declaração da guerra ao imperador Francisco I da Áustria, que foi desejada pelo rei Luís XVI, que ele contava muito com os fracassos militares franceses para ele conseguir retornar ao seu poder. Aí teve a declaração da Áustria, que ela inaugurou um conflito dentro da Assembleia Legislativa que devia durar 23 anos até a Batalha de Waterloo. Depois, dia 26 de maio de 1792, teve a deportação de eclesiásticos que se recusaram a se submeter à Constituição Civil do Clero. Aí, dia 11 de junho de 1792, teve a pátria, que ela foi declarada em perigo. E aí, com isso, teve que as sessões da Assembleia, elas deviam ser permanentes. Ou seja, elas deviam ficar sem interrupção. E aí, dia 10 de agosto de 1792, o rei ele foi suspenso de todas as suas funções. E aí teve uma nova Assembleia, que ela foi eleita por sufrágio universal, e ela foi convocada sob o nome de Convenção Nacional. E isso foi uma resolução que foi voltada depois para as jornadas revolucionárias do dia 20 de julho até dia 10 de agosto de 1792. Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava. Eles tinham muito dinheiro e não usavam em benefício dos outros. Só gastavam e gastavam mais. Dinheiro que não era só deles. E também grande insatisfação do povo foi o que levou à Revolução Francesa, pois eles tinham uma vida medíocre, passavam por muitas dificuldades e passavam muita fome também. Continuando. A primeira imagem que mostra ali em cima, mostra a insatisfação do povo, gerando a revolução. A imagem abaixo dessa, que parece um castelo, porém não é a imagem da tomada da Bastilha, ou queda da Bastilha, que foi o evento central da Revolução Francesa, ocorrido em 14 de julho de 1789. E a parte de baixo, logo ali, que mostra uma cabeça guilhotinada, está relacionada à execução de Luís VI na guilhotina, que foi um dos principais acontecimentos da Revolução Francesa. E isso aconteceu, ele foi morto em 15 de janeiro de 1793. Porém, antes dele ser morto, houve um ataque ao Palácio das Tulherias, que era onde ficava a monarquia francesa. Pelo povo parisiense, claro, que estava insatisfeito. O Luís VI, ele é preso na prisão do Templo com a sua família por alta traição e por,
porque o povo não gostou de nada do que ele fez. E ao final do processo ele é condenado à morte. Apenas por um voto de diferença, mas foi condenado. E, por último, após, o endurecimento da lei do terror, Robespierre, que é um revolucionário francês, que também era advogado, ele causou grande problema e foi acusado de terrorismo. Isso marcou a sua morte no começo da última fase da Revolução Francesa.